Corte a cabeça! Não quero nem ver. Cortem as cabeças. Era nesse clima que lá na França, naqueles meados lá da Revolução Francesa, a atmosfera, né, permeava. Cortem as cabeças. Nessa alusão, né, que eu tô falando da guilhotina, que virou uma febre ali, né? Era uma coisa muito comum na França lá naquela época, que perdurou aí por muito tempo. Aqui o Victor Hugo traz um assunto muito importante. Ele, aqui em O Último Dia de um Condenado, o Victor Hugo aqui traz um protesto, né? Ele tinha já que ele defende, aqui de forma muito clara nas suas palavras, o fim da pena de morte, né? A abolição da pena de morte ali na França, e que a guilhotina tornou-se naquela época um marco, né? Um símbolo da pena de morte. Depois daquelas revoluções todas que tiveram ali, a Revolução Francesa e todo aquele conturbado de coisas, o governo naquela época utilizou a guilhotina como um meio para trazer para essas pessoas que estavam com pena de morte algo mais, podemos até dizer, justo, né, na visão deles. Até porque eles queriam algo que fosse igual para todos, uma morte que fosse igual para todos. Só que aquilo ali tornou-se algo muito vulgarizado, né? A guilhotina naquela época vulgarizou e ocorreu a matança ali desenfreada. Muita gente morreu. Eu estava pesquisando na internet sobre essas questões da guilhotina em relação à França, e números assim exorbitantes de pessoas que morreram e às vezes não tinham um julgamento adequado e acabavam morrendo através da guilhotina. E aqui o Victor Hugo traz esse protesto, né, com esse lado mais humanístico. A gente sabe que o Victor Hugo tem esse lado humanístico que a gente viu nada mais nada menos no que nos Miseráveis. Os Miseráveis têm sim esse lado humanístico, a gente vê ali na figura de Jean Valjean, e enfim, daqui a pouco eu conto mais essa relação, porque este livro aqui, O Último Dia de um Condenado, ele dialoga muito bem com duas super-obras francesas, que eu estou falando dos Miseráveis e do Conde de Monte Cristo. E nesse aqui, o Victor Hugo traz essa história, né, de um condenado, e é muito interessante porque você fica, quando você começa a ler, você fica sedento, querendo saber mais e mais da história, porque o Victor Hugo traz esse ar misterioso na obra, porque ele não conta o que esse condenado fez e inúmeras outras coisas que eu não vou falar porque spoiler, mas ele não conta o que esse homem fez para que esteja ali nos seus últimos dias e morto, né, através dessa guilhotina. E aí a gente pode ver ao longo desses dias que antecedem essa morte, né, esse último dia de um condenado, a gente pode ver nesses dias que antecedem esse protesto, né, esse diálogo que tem aqui, nesse monólogo às vezes desse homem que está amedrontado, que está arrependido, e que ele começa a passar uma visão assim, um filme, né, na cabeça dele da infância, do tempo que ele era livre, porque ele estaria assim arrependido daquilo que ele fez, mas a gente não sabe o que ele fez. Leiam para descobrir, é muito fantástico. E o Victor Hugo traz esse ar misterioso que é fenomenal. Além disso tudo, ele conta aqui de uma forma muito contundente a questão da culpa, né, dele, e também da questão do governo, do governo ser culpado de tudo isso. Por quê? Eu achei muito interessante nesse ponto, porque aqui o autor ele deixa muito claro a culpa do governo perante tudo isso, porque o condenado que estava prestes a morrer, estava com pena de morte, né, prestes a morrer, ele tem uma família, tem mulher, tem a filha, e aí ela vai, e a maior culpa ali, né, que a sociedade, o governo deixa
que o governo é o culpado, é que a filha dele vai ser estigmatizada, né? Podemos até dizer essa palavra, porque ela sempre vai ser marcada por ter um pai que foi condenado à morte e que ela vai ficar órfã também, vai ficar desamparada, que é uma garota muito nova. E aí tem toda essa construção de ideias, achei muito fenomenal. Além de tudo isso, o Victor Hugo traz um ponto muito importante, essa questão da humanização, né, desses fenômenos aqui que acontecia ali na França naquela época, e ele traz essa questão humana. E aí que ele começa a contar sobre a vida dentro dessa prisão, né? E que essa prisão, ela meio que descaracteriza a pessoa humana, descaracteriza uma despersonificação da pessoa humana. E é muito interessante porque chega um ponto aí que ninguém o reconhece. Quem é aquele homem? Quem é aquela pessoa desfigurada? A pessoa que entrou ali. E aí a gente vai dialogar com outras obras, que eu estou falando do Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo, essa obra aqui fenomenal do Alexandre Dumas. E, gente, tem essa mesma ideia Claro que aqui é outro plot, a história é outra, mas a questão do Dante, né, ser preso lá injustamente, que aqui traz essa questão das injustiças, quando ele entra ali, é preso e trancafiado, aqui a gente pode ver uma descaracterização da figura humana, através de não reconhecer, ele mesmo não o reconhecia fisicamente. E é muito interessante que também, outra obra que dialoga muito bem, eu acho que essa obra dialoga muito mais do que o Conde de Monte Cristo. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Os Miseráveis. Até porque o condenado aqui, nos seus relatos, ele fala muito sobre os grilhetas, os das Gales, os forçados. Aqui a gente, não é spoiler que eu vou falar desse, quem não leu já até sabe sobre isso. O próprio Jean Valjean, né, que é o protagonista aqui, o principal do livro, podemos até dizer isso, ele era um ex-forçado, né, um ex-grilheta, que prendeu ali nas galés lá na França. Inclusive, a mesma prisão que o Jean Valjean foi preso, ele cita aqui em O Último Dia de um Condenado, que é em Toulon, que, se eu não estou enganado, é a mesma prisão que o Jean Valjean foi preso. E aqui o próprio condenado, né, o condenado desse livro, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que essa questão de ser preso nas galés, ser um grilheta, ele é tão estigmatizado, isso é tão ruim, que ele preferia a morte, a priori, né? Ele preferia a morte do que ser um grilheta. Até porque, um parêntese aqui que eu vou abrir sobre Os Miseráveis, que aqui também fala, é que quando você termina a sua sentença ali, né, de ser um forçado, você trabalha por um tempo, meio que um trabalho forçado, é preso ali por grilhões, por isso que vem grilheta, né, grilhões, por correntes, essas coisas. Você, quando termina ali sua pena, você sofre bastante, passa anos e anos e anos, como foi o caso do Jean Valjean, você recebe um passaporte. É um passaporte, até que ele cita aqui, também é citado no próprio Miseráveis, um passaporte amarelo, que fala que você era um ex-forçado, que você era um ex-detento, né? E isso é interessante, até eu falei no meu projeto, quando a gente leu junto, né, Os Miseráveis, eu falei sobre esse ponto, que eu acho muito interessante e que o Victor Hugo toca aqui novamente, é que quando você sai da prisão, você está carimbado lá, e a dificuldade para arrumar emprego. É tanto que ele cita um exemplo aqui que é muito similar ao de Jean Valjean. E não é dando spoiler, gente, mas é o que era o que acontecia antigamente nos livros de história, tem isso. Uma coisa que o Victor Hugo fala aqui, que também fala lá,
é o seguinte: eles recebem um tipo de identidade e uma quantia de dinheiro que é referente ao que você trabalhou como forçado lá nessa prisão. Então, é uma forma para você se reinserir à sociedade. Só que, como você é marcado com esse símbolo lá, que você era um ex-forçado, que você era um ex-detento, então você fica estigmatizado, você fica marcado para a sociedade que você era um ex-detento, que você fez alguma coisa ruim, e é difícil se reinserir na sociedade, se reinserir no mercado de trabalho. E é tanto que ele cita aqui vários exemplos de pessoas que saíram das galeiras, foram se reinserir na sociedade, foram se reinserir ao mercado de trabalho e não conseguiu. Com isso, acabou o dinheiro que eles recebiam para que eles se reinserissem na sociedade. E daí o que eles tinham que fazer? Eles não tinham, eles iam morrer de fome e acabavam entrando novamente na criminalidade. E esse ponto é muito interessante. Até eu toquei nesse assunto no meu projeto lá dos Miseráveis, que isso é muito, muito atual. Quando o ex-detento, né, quando o detento, ex-detento sai da prisão, aqui mesmo no Brasil, tem uma certa dificuldade de ele se reinserir na sociedade, ele se reinserir no mercado de trabalho, mesmo tendo umas possíveis qualificações, por causa desse estigma que ele leva, né? Porque ele era um ex-detento, ele deve ter feito alguma coisa ruim, não se sabe o que, enfim. Então a sociedade tem esse pensamento, e aqui não é diferente. É um livro extremamente atual, O Último Dia de um Condenado, tanto quanto Os Miseráveis. Um exemplo que ele cita aqui de pessoas que são injustiçadas, são levadas para as galés, são presas lá por anos e anos e anos, injustiçada porque estava com fome e simplesmente foi presa por ter roubado um alimento qualquer. Aqui ele cita isso, e também é citado aí nos Miseráveis, que você já deve conhecer, né? Isso. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes porque pode aí gerar um spoilerzinho. Mas eu super recomendo O Último Dia de um Condenado. É um livro extremamente reflexivo, é um livro bem simples, mas extremamente contundente e muito bem escrito. A forma como o Victor Hugo começa a contar a riqueza em detalhes, a prisão, as questões jurídicas que o próprio condenado começa a pensar, alguma forma de sair dali, a questão do arrependimento, o estigma da sociedade perante aos detentos, os ex-detentos, e enfim, é um turbilhão de informações, um turbilhão de reflexões sobre o sistema judiciário, sobre o sistema prisional daquela época, e que a gente pode trazer sim para os dias atuais, como eu citei esse exemplo de reinserir o ex-detento, né, na sociedade, no mercado de trabalho. E, gente, leiam O Último Dia do Condenado. Se você leu O Último Dia do Condenado, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber o que vocês acharam. Eu sou apaixonado por esse autor, eu não esperava ficar tão apaixonado pelo Victor Hugo, porque eu detestava Os Miseráveis, sério. Tentei por 5 vezes, depois da 5ª vez eu li, me apaixonei, e é um dos meus livros favoritos da vida, e eu estou assim ensaiando já para reler esse livro. Mas enfim, é isso que eu queria comentar com vocês, sobre essa questão é um livro histórico, é um clássico da literatura francesa, que traz essa questão que aconteceu realmente ali na França, né? Essa questão histórica sobre a pena de morte, sobre a guilhotina, que era um marco ali dos monarcas, né? Naquela época da Revolução Francesa, do governo ali naquela época, de matar as pessoas. Às vezes tinha um julgamento injusto e, enfim, acabava desse jeito, ou então nas galés lá, nos forçados, como é citado ali de forma muito brilhante nos Miseráveis. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Um cheiro. Tchau.